Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Quero falar sobre maturidade cristã. Para não ter uma confusão aí de versões de Bíblia e tal, tá vendo? Eu sou bonzinho, amo vocês. Já deixei aqui para a gente ler junto. Então vamos ler junto aqui, ó. Filhinhos, eu vos escrevo... Cadê? Vamos lá. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Desculpa. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por este precioso momento, onde nós estamos diante do Senhor, lendo como família a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que sustenta as nossas almas, que nos dá direção. E é através dela que nós pedimos ao Espírito Santo para nos esclarecer cada versículo, cada vírgula, para que todos nós possamos sair desta casa alimentados pela Tua palavra. Que nós saiamos daqui satisfeitos e, Senhor, com o desejo de mudança, de transformação, inspirados a Te buscar com mais intensidade, com mais amor, sendo tocado pela Tua palavra. Não por homens, mas pelo Teu doce Espírito, Pai. Então, opera em nós, através desse texto que, em comunhão, nós lemos. No nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Eu queria falar com vocês a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Você já deve ter percebido aí, você já deve ter lido esse texto algumas vezes, e ele separa em 3 classes. Classe 1, filhinhos. Classe 2, pais. E classe 3, jovens, né? Então você pode ver aí, eu até separei para vocês aí, ó. Filhinhos, pais, jovens. É para essas 3 classes. E sempre que eu passava para ler esse texto, eu pensava assim, ok. O primeiro momento é para o pessoal do cultinho. É para o tio Fábio lá, que faz um trabalho maravilhoso. Então é para ele abençoar as crianças lá. O segundo é para os pais, então eu acho que é para o cultão aqui. Para a gente falar entre nós. E depois para os jovens, aí para o pessoal do Oxis poder falar a respeito da palavra. Eu sempre separei por idade. Só que a Bíblia ela não apresenta esses nomes numa ordem correta. Vocês podem ver que está filhinhos, pais, jovens. O certo é filhinhos, jovens, pais. Tudo bem que tem uns jovens que são pais. Mas, né? Vocês entenderam, né? A ordem certa seria essa. Filhinho amadurece para jovem, amadurece para pai. Então, significa que, na verdade, nós todos aqui somos filhinhos, pais e jovens. Pelo menos deveríamos ser. E a ideia é que quando acabar essa ministração, você saia daqui com esse entendimento, falar assim, eu estou muito filhinho, preciso ser pai, preciso ser jovem. Não, mas eu tenho 72 anos. Ainda assim, porque é pela palavra. Então, a Bíblia ela não está falando aqui de idade ao mencionar filhinhos, pais, jovens. Essa ordem não está normal, é diferente. Então, dependendo da situação onde nós nos encontramos, a situação que nós estamos vivendo é que nós assumimos uma desses 3 papéis. Então, vamos um por um aqui. Pode passar para o próximo. Filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Filhinhos, eu vos escrevi, por quê? Porque conheceis o Pai. Então, aqui é uma palavra já voltada, iniciando, falando para os filhinhos. Filhinhos, aqui está falando sobre perdão do pecado. É quando você entra na igreja.
Quando você chega na igreja, você descobre que você é um pobre, miserável, cego e nu, carente da misericórdia de Deus, e você se encontra no papel de filhinho. Um filhinho que depende. O filhinho, eu vou abordar bastantes assuntos sobre filhinho, porque para clarear essa compreensão de o que é ser de fato filhinho. O que é um filhinho, uma criança? Ela é indefesa. Ela precisa de alguém suprindo ela, cuidando dela. Então, quando você chega na igreja, você assume esse papel de filhinho. Passam-se os anos, você continua filhinho. Você está velho de igreja, pastor, apóstolo, arcanjo, continua sendo filhinho. Que bênção isso, porque Deus é quem é o nosso Pai. É Ele quem cuida de nós. E Ele diz que os nossos pecados são perdoados. Esse perdão vai além, nos leva a ser chamados de filhinhos. Vede quão grande é o amor de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então nós passamos de um estágio de pecadores para filhinhos. Olha isso, que tremendo. Você já não é mais um pecador, você agora é filhinho de Deus. Apesar disso ser simples, é profundo. Nada nos leva no céu, nenhum cargo leva a gente para o céu. O que você faz na igreja? Eu sou o reverendo Maximus, fulano de tal. Eu sou o pastor. Eu sou diácono. Eu sou líder de louvor. Eu toco na música. Toco no louvor. O próprio pastor Paulo, ele sempre fala, gente, pode me chamar de Paulo. E quando ele assina o e-mail, continua assim, né, Paulo? Continua assim, pastor. Tá vendo? Paulo, pastor. Porque isso é tão precioso. Porque na nossa casa aqui a gente não liga para nomes. Porque isso realmente não leva ninguém para o céu. A própria palavra diz que chegará aquele dia em que muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu profetizei em seu nome. Em seu nome eu preguei, evangelizei, fiz isso, fiz aquilo, fiz dança, fiz louvor. E Jesus pode chegar e falar assim, rapaz, minha memória geralmente é boa, mas nunca vos conheci. Afastai-vos. Agora, sabe quem ele vai reconhecer? Os filhinhos. Quem é filho, ele vai reconhecer. Tanto é assim, que quando Jesus nos ensina a orar, o que ele fala? Qual que é a primeira frase? Como que começa? Pai nosso. Nós precisamos, queridos, aprender a ser filhinhos. Nós precisamos aprender a ser filhinhos. A gente tem uma enorme dificuldade em aprender a ser filhinho. Até porque é um privilégio. Quando tem um problema em casa, digamos aí, marido, mulher e o filho. Quando tem um problema, a conta estourou, não bateu. É o filhinho que chega, pai, fica tranquilo, vou resolver aqui. A gente vai dar um jeito. É ele quem faz isso? Não, porque ele é filhinho. Quando vai num restaurante, sai para comer a família. Aí chega o garçom com aqueles benditos 10%, coloca a conta na tua mesa. Você faz um cálculo, eu comi isso, comi aquilo, não sei vocês, mas eu faço isso. Comi isso, vai dar tanto. Aí chega, esqueci os 10%, misericórdia. Aí, chegou a conta. Você olha para a conta, o filhinho, sei lá, 3, 4 anos, toma na tua mão e fala, não, papai, pode deixar que hoje eu pago. Não. Ele não quer nem saber. Filhinho não está preocupado em quem ganhou a eleição. Filhinho não está preocupado com a conta. Ele vai dormir em paz. Eu não sei se você já teve noite sem dormir porque teve que resolver algum problema. Já aconteceu? Mas eu aposto que se seu filhinho está lá, ele dormiu na paz. Na paz do Senhor. Por quê? Porque ele é filhinho. E é para isso que Deus, sendo Pai, vive repetindo na Bíblia.
Não se preocupe, filhinho. Olha só, passa para o próximo. Olha esse texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não anda ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai, atente-se à palavra, querido. Quando a Bíblia está dizendo observai, presta atenção, aprende. Dá uma olhada, você já fez essa experiência? Dá uma olhada nas aves do céu. Presta atenção, aprende com elas. Não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O filhinho, ele não está preocupado com a conta, não está preocupado se vai ter roupa ou não vai ter roupa, se a roupa está limpa ou está suja. Não está preocupado, sabe por quê? Porque para o filhinho, tudo é de graça. Tudo é de graça. Por quê? Porque você é filho. E você tem que assumir o seu papel de filho. Seu vizinho, de repente, pode chegar na sua casa. Você já viu ele, né, de longe e tal. De repente, ele bate lá na sua porta, todo rasgado, mulambado, sujo. Você olha e fala, quem é esse ser humano? Você não consegue reconhecer. Mas se seu filho chegar do mesmo jeito, você consegue reconhecer. Quanto mais o Pai consegue nos reconhecer. Às vezes, quando a gente comete algum pecado e sabe que aquilo é pecado, muitas vezes a gente tenta correr de Deus, né? A gente faz igual em Gênesis, quando Adão e Eva morderam o fruto, não a maçã, né? O fruto. O que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles cozeram folhas de figueira para esconder as suas vergonhas, em vez de ir em direção ao Pai. E a gente faz a mesma coisa. Fazemos o mesmo. A gente tenta se esconder, bota o celular no modo avião, porque vai que a Leni me manda um WhatsApp. Né? Vai que o pastor Paulo Friso fala, e aí, varão, como é que tá? Não foi no culto esse domingo? Irmão, talvez você fale assim, ai, mas que gente chata. Muda a visão. Você acha que não seria melhor eles estarem comendo pipoca assistindo Netflix, não? Mas não, eles estão preocupados com a gente. Que valor isso tem? E sabe por quê? Porque você é filho. E não só filho, a gente leu, é filhinho. É carinhoso, é mais do que filho. Você que é pai, você que é mãe, sabe como é? Você chama filho, mas quando você fala filhinho, existe um negócio aí, existe um grau de amor, de ternura maior. E a Bíblia nos apresenta a nós como filhinhos. Afinal de contas, os seus pecados são perdoados. E, irmão, se a gente entendesse com a nossa alma quão maravilhoso isso é, uau, o nosso culto seria outro. A gente ia entender que quando fala assim, irmão, você vai para o culto, a gente não falaria mais isso. E aí, você vai no culto? A gente mudaria essa expressão. A gente falaria, e aí, você vai cultuar? Porque ir no culto não é ir num lugar, não é ir sentar-se e ouvir algo, mas é ir cultuar. O que você vem aqui oferecer a Ele? Ah, Fê, mas eu cometi pecados essa semana. Filhinhos, os seus pecados são perdoados. Então assuma o seu papel de filhinho. Assuma.
Não deixe que nada roube isso. A Bíblia diz que você é filhinho. Ninguém pode roubar isso de você. A própria palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconde essa palavra. Eu sou filhinho. Agora, qual que é o processo de ser filhinho? Aí é um outro caso. João no capítulo 14 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que conhece as escrituras e a pratica, esse é o que me ama. Esse é filhinho. Eu estava em uma igreja agora recentemente em Osasco, ministrando. Aí teve um jovem que ministrou antes de mim e ele falou sobre ranço. Os irmãos acima que nasceram depois dos anos 2000, sabem o que é ranço? Já estão sabendo, né? Ranço, aquela coisa que você olha assim, E aí ele falou com relação a você ver um irmão e ter esse sentimento. Eu fiquei assim, oxi. Oi? Não existe, isso não deve se nomear no nosso meio. Eu tenho irmão, e por mais besteiras que ele fizesse, eu defendia. É aquela história. Ninguém pode falar mal do meu irmão. Eu posso. Ninguém bota o dedo no meu irmão. Eu bato. Agora, querido, você está sentado nessa cadeira e tem ranço de algum irmão? Ô irmão, vamos chamar o pastor Paulo Friso, o Isaac, que o demônio deve ser grande aí. Não deve se nomear no nosso meio isso. Porque nós somos filhinhos e filhinhos amam o pai e buscam ser como o pai. Filhinhos têm o privilégio de estar no colo do pai. Filhinho tem o privilégio de segurar na mão do papai. Por que a gente anda ansioso, irmão? Olha, eu já passei por umas aqui. Já contei meu testemunho, vocês sabem. Em muitos momentos da minha vida, eu fui filhinho. E vi como o pai é bom. E eu tenho certeza que você também tem testemunhos para contar. Como é bom ser filhinho. Filhinho, os seus pecados são perdoados. Não ande ansioso, porque Ele tem cuidado de você. Afinal de contas, você é filhinho. Amém? Pode passar para o próximo. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio, que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Está repetitivo, não está? Por 2 vezes ele fala isso. Significa que ele quer reforçar um conceito. Aqui, nesse texto, nós lemos, está no capítulo 2 de 1 João. 1 João capítulo 2. Se você voltar um capítulo, olha só o que está escrito, pode passar. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Agora vamos fazer uma jogadinha para você entender. Volta ao slide anterior. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde... Olha o que diz o capítulo depois, anterior, o capítulo 1. Passa. O que era desde o princípio. De quem ele está falando? De quem? De Jesus, de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. E aqui tem uma escala. Presta só atenção nisso, ó. Passa para o próximo. O que era desde o princípio. O que, primeiro, temos... Ouvir é um nível de intimidade. Você ouve, mas você ainda não viu. Em seguida, ele diz, o que temos visto. Com quê?
com os nossos próprios olhos. Isso é outro nível de intimidade. Primeiro, você ouve. De repente você ouviu alguém do lado de lá, você não sabe quem é. Mas de repente você viu. Mas tem um detalhe aí. Você viu com os seus próprios olhos. Não é que alguém chegou, viu e te contou. Entendeu? É um nível além de intimidade. Você mesmo viu. Não é que alguém viu e te contou. Se você for em João capítulo 4, você vai encontrar a história da mulher samaritana. Tem aquela história que você conhece, é o poço, a água, me dá de beber, vejo que és profeta. E aí ela vai lá contar para os da sua aldeia, fala, venham, eu encontrei com o Messias, eu conheci ele, vocês precisam conhecer, ele faz grandes maravilhas. Vem, eles ficam empolgados, porque eles ouviram. E aí eles vão atrás dela. Conhecem o mestre fica com eles, Jesus fica com eles, prega. Depois eles voltam para a mulher e falam, já não é mais por aquilo que você disse, mas nós mesmos temos visto que este é o Filho de Deus. É um grau de intimidade acima, é você, não é o pastor Paulo, tem tanto pastor Paulo, né? Vai ficar pastor Paulo, o pastor Paulo, não é o pastor Paulo. Não é o pastor Nazário, não são os pastores, as pessoas que tomam esse microfone, mas é você olhando para Deus. A gente cantou aqui, só quero ver você. É da boca para fora? Ou é realidade em nosso coração? Além disso, ouviu, viu, mas não só viu, contemplou. É como quando eu vi a Fran pela primeira vez. Eu olhei e vi. Ô papai, dá para mim. Você contempla. Uau! E aí você tem mais um nível ainda de intimidade, que é nossas mãos apalparam, tocaram. Ouvir, ver, com os meus olhos, contemplar, abraçar, tocar. É esse tipo de intimidade que um pai tem que ter. E eu estou dizendo aqui de pais espirituais. Querido, você precisa não só ouvir Jesus, você precisa ver. Você não tem que só ver. Tem que ver com seus próprios olhos. Não só com seus próprios olhos, você tem que contemplá-lo. Você não tem só que contemplá-lo, você tem que tocá-lo. Nós o conhecemos através das Escrituras, mas nós o tocamos através da oração. Na sua intimidade, no seu quarto, quando você está lá. É um nível crescendo, ouvir, ver, contemplar e tocar. Só que aqui, se antes o filhinho não se preocupava com a conta, opa! Agora o papo muda. Porque agora, quem é pai espiritual, ele começa a se preocupar com a conta. Para não citar nomes, eu lembro uma vez que um irmão resolveu colocar brinco na orelha. E essa pessoa era líder de jovem. A Bíblia fala, não colocareis brinco nas orelhas. Não, não fala. Homens não colocarem, não fala. Mas o rapaz colocou. Aí o pastor Paulo, aí eu falo porque ele está aqui, eu tenho que contar, né? O pastor Paulo fala assim, olá querido, vamos conversar. Aí, o que esse meu amigo, inclusive, falou? Ah é? Vai ver. Foi lá, pegou a Bíblia e começou. Quero ver onde é que ele vai me pegar. Quero ver. Aqui não tem para onde correr. Pode ser pastor Paulo de Oliveira, com todo conhecimento, quero ver ele me pegar na Bíblia. Aí, história dele, pastor, se ele contar aí, depois o senhor me corrija aí.
falou assim, foi ter reunião, só os dois. E ele com sangue nos olhos. Quero ver onde ele vai me pegar. Então, vamos conversar a respeito, né? Você sabe, os brincos e tal. E ele altivo. Preparado. Instruído em toda boa obra. E diz ele, depois o Paulo confirma essa história, que o Paulo falou assim, você sabe que eu gosto muito de bermuda? De andar folgado, tranquilo. Só que eu trabalho no banco na época, né? E eu fico de segunda a sexta de terno e gravata. Aí chega domingo, terno e gravata. Eu não gosto. Eu preferia estar de bermuda e camiseta. Só que, por amor aos filhinhos, aos mais novos, eu uso a indumentária. Agora minha pergunta a você é, você vai usar os seus brincos porque você se acha no direito? Ou por amor, você vai tirá-los? Pai, ele está preocupado com os filhinhos. Ele está preocupado com... Ele não está mais preocupado com ele. Eu viajei, agora recentemente, vocês oraram por mim, né? Estava nos Estados Unidos ministrando. Fiz um tour por lá, foi uma bênção. Depois eu posso contar detalhadamente os corredores aí. E aí aproveitei para comprar coisas. Para mim, não. Para Lelê. Para Letícia, amada. Comprei até para a mãe dela, para a Fran. Mas, cara, a Fran falava, compra tal coisa para você, compra para você. Eu não. Se eu gasto, é menos coisa que eu compro para Letícia. É impressionante como Deus coloca isso dentro de nós. Porque não me faz falta, querido. O meu presente era comprar um bodyzinho desse tamaninho. Uma meinha desse tamanho escrito I love mom. Um biquininho de flamingo tão maravilhoso. Tem umas camisetas minhas que a Fran fala, misericórdia. Põe fogo nisso aí. Realmente está precisando. Mas eu não estou preocupado mais comigo. Eu estou preocupado com ela. É tudo para ela. Pai se preocupa com a conta. Pai, quando tem algum problema em casa, ele resolve. Esse é o Espírito de Deus sendo revelado em nós. Quando conhecemos Jesus assim, começamos a trazer a imagem de Deus Pai sobre nós. Assim como Jesus carrega a imagem do Deus Pai sobre ele. Quanto mais você conhece, você vê, ouve, contempla, toca, você começa a trazer em você a imagem de Pai. Então quando alguém fala, ei irmão, senti sua falta nesse domingo, reclama não. Levanta a mão e fala, obrigado Jesus. Ah, mas é todo dia, Fernando. Privilégio. É privilégio, irmão. É muito amor. E é exatamente por isso que todo o recado do Acontece Butantã, eu começo dizendo, olá, família. Porque eu estou em família. Se por um lado crianças causam problemas, pais resolvem o problema. De repente, às vezes entra aqui uma tia do cultinho com uma plaquinha, né? Aí o pai está ouvindo a palavra, a mãe está ouvindo a palavra. Opa, meu filho, aconteceu alguma coisa com ele, vou ter que ir lá resolver. Pai está preocupado em resolver. Agora, quer ver uma coisa interessante?
Paulo, você gosta mais de receber ou de dar? Porque é pai. Ele entendeu, mais bem-aventurado é dar do que receber. É muito melhor. É uma bênção. Agora, nós devemos assumir esse papel de pai. Todos nós, independente de qual é sua faixa etária. Dos jovens, os adolescentes, as crianças, não, a criança nem vai amadurecer, mas os velhos, pai. Jovens, vocês têm que ser pai. Olha ao seu redor e cuida. Amadurece e não dá mais problema. Resolve problema. Porque como você vai conseguir isso? Não só ouvindo Jesus, não só vendo, tocando nele, através das Escrituras. Terceiro ponto, chegamos aqui, próximo. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O que a Bíblia diz de carregar a imagem de jovem? Aparece no versículo 13 e 14, que nós acabamos de ler. Jovem é força. Jovem, se você imaginar um senhor de idade brigando com um jovem, possivelmente a probabilidade do jovem vencer é muito maior, pela agilidade, pela força. Só que, nesse texto, ele não está falando de força física. Analise bem. Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. O jovem é forte, ou seja, você é forte, se a palavra de Deus permanece em você. Somente desse jeito. Não é por eles terem músculos e agilidade, sim, porque a palavra de Deus está habitando. Ele é fortemente armado da palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. E ele diz, você venceu o maligno. Como? Através da palavra. Irmão, eu sei que alguns de vocês falam, está amarrado em nome de Jesus. Mas irmão, isso não tem poder nenhum. Tudo bem, é costume, é hábito, mas quando Jesus, em Mateus capítulo 4, ele foi tentado no deserto, ele não falou, está amarrado, diabo. Aliás, se amarrar, fica até mais difícil dele ir embora. O que ele falou? Está escrito. Nas 3 tentações, ele disse, está escrito. Justamente por isso, jovem. E quando eu digo jovem, eu estou falando com cada um de vocês. Justamente por isso, jovem, a palavra de Deus deve não só passar por você, mas ela deve permanecer em você. E ela só permanece quando você a pratica. Porque quando você pratica, você vê o fruto, e o fruto marca a sua vida. Você pode decorar vários versículos, você pode conhecer vários textos, mas enquanto você não os viver, esta palavra não estará escondida em seu coração. Nós devemos escondê-la através da prática. É como se a palavra de Deus, à medida que a gente vai meditando nela, o Espírito Santo, no próprio capítulo de João, capítulo 14, um pouco mais adiante, diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto ele nos disse. Só que ele só vai ensinar se a gente for ler. Ele só vai fazer a gente lembrar se a gente já tiver lido. Talvez eu tenha contado esse testemunho, mas aconteceu na época que
Eu não tinha ainda meus documentos e eu via todos os meus amigos fazendo faculdade. Rui, Carlos, o Tito, um monte de gente fazendo faculdade e eu sem poder fazer faculdade. Por quê? Porque eu não tinha documento. E aquele negócio começou a me incomodar. Eu com 19, 20, 21, 22, 23 anos e sem poder fazer faculdade. E sem faculdade não posso um bom emprego. Sem um bom emprego não consigo um bom trabalho. Sem um bom trabalho não consigo um bom salário. Sem um bom salário não consigo casar. Então eu me sentia preso. E aí eu fui, assumi o meu papel de filhinho e fui até o papai. Falei, pai, não aguento mais. Todos os meus amigos estão fazendo faculdade. Eu não. E pai, nem é culpa minha. Eu nem devia estar no Brasil, eu sou chileno, nem deveria estar aqui no Brasil. Meus pais que me trouxeram, e aí depois me abandonaram. Deus, eu tenho me guardado. Estou aqui, ó, com 20 e tantos anos, virgem. Negócio está bravo, mas estou aqui segurando. É cada corrida que eu dou, pai. Tá difícil. Me sinto preso, não consigo progredir na vida, não consigo crescer. Enquanto meus amigos estão estudando, ou deveriam pelo menos, estou aqui eu assistindo sessão da tarde. Me ajuda. Aí o Espírito Santo apareceu. Opa, tudo bom, Fernando? Tudo bom, mais ou menos. Ouvi você aí orando, comecei a perceber um negócio. Você falou que está chateado, né? Porque você nem era para estar no Brasil, você é de outra terra e te trouxeram para essa terra, não é verdade? É, engraçado. José também. Era de uma terra, foi para outra. Aí você está falando aí que sua família te abandonou, né? É, engraçado. José também. Aí agora você está me dizendo que você tem se guardado, né, virgem? Que bênção, glória a Deus. É, engraçado. José também. Aí agora por último você está me falando que se sente preso, né? Não consegue sonhar, as pessoas te esqueceram, parece. Sim. Engraçado. José também. Fê, vai ler sobre José, vai. E ver o que Deus fez na vida dele. E quando eu comecei a meditar na vida de José, um refrigério do pai veio sobre filhinho. Refrigério, mas por quê? Na palavra. É ela que me manteve firme. É ela que me manteve em pé. É ela que me fez resistir até os 29 anos e casar virgem. Eu estava quase saindo uma antena aqui. 29 anos? Minha esposa também, 25, virgem. Estavam os dois. Já falando em extraterrestre. E os jovens estão ligados como que é. Eu tô ligado. Tem dia que você quer dar soco, beliscar a parede. Tamo aí, vamos conversar que eu aprendi a correr. Quer ver um outro exemplo do que é ser forte? Vou pegar um irmão aqui. Aqui atrás da Bianca. Você que está achando que não é com você, você mesmo. É. Isso. Jesus te ama. É o que eu esperava dele. Amém. Por quê? Porque foi o Fernando Ortega que falou para ele. Mas eu te pergunto, imagina ele meditando nas Escrituras, lendo sobre o momento da crucificação de Jesus. Aí ele chega naquele momento onde Jesus fala, está consumado. E ele ouve o Espírito dizendo, foi por você, foi por você, foi por você. E ele constrangido ouve Deus falar, eu te amo. Será que vai ser essa mesma expressão a dele? Por quê? Porque ele ouviu do próprio Pai. Ele ouviu através das Escrituras. Eu tenho o hábito de dizer, leia a Bíblia até que ela fale contigo. Medite nela. Salmos capítulo 1, verso 2.
Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Prazer. E medita, não é ler, é medita. Nós precisamos estar na palavra. Nós precisamos ter esse esconderijo na palavra. E olha só, pode passar para o próximo. Olha o que esse texto diz. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 15. Revestivo, o que é isso? Você estava com uma roupa, você tira essa roupa, toma banho e se reveste de uma limpa. É isso que o grego quer dizer. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Irmão, tá difícil aqui, hein? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Aí você fala, Fê, mas isso é difícil. Sabe por quê? Você está pensando em você. Quando você deixar o Espírito Santo agir em você, aí flui. Porque Gálatas, no capítulo 5, verso 16 diz, andai, pois, no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Devemos andar no Espírito e aí a gente consegue. Aí tem um negócio aqui mais difícil, suportais uns aos outros. O que é suportar? Não é chegar, meu Deus do céu, lá vem aquele irmão, misericórdia. Não é isso, mas tudo bem, temos que suportar, né? Não é isso não. Sabe o que é suportar? Vem pra cá, não. Bora! Tamo junto. Cai não. Bora, meu irmão. Não, a palavra de Deus diz isso aqui, ó. Vai te guardar. A palavra de Deus diz isso. Fica firme, irmão. Fica firme, nós estamos juntos agora. Ai, me carrega aí que agora eu que tô difícil. Suportar é dar suporte. Obrigado. É dar suporte, é sustentar. Graças a Deus eu sou suportado por muitos aqui. Às vezes do mau jeito assim também. Ah, meu Deus do céu, Fernando. Mas é bom também. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede com isso agradecidos. Agora o versículo seguinte, meu irmão, olha o que diz. Habite. Pausa, já tem que parar aí. Está escrito visite? Habite. A palavra de Deus, ela não tem que passar, ela tem que habitar. E ela habita quando nós praticamos. E é pouco? Ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Querido, você tem a função de jovem. Jovem que conhece a palavra, vive ela, pratica ela, que olha para os mais novos como pai. E que em algum momento você também vai precisar ser filhinho. Resumindo, olha o próximo. Perante Deus, nós temos a imagem de filho, que recebe perdão, amor, cura, misericórdia, graça. Perante os irmãos, a imagem de pai, dá mais do que recebe, que abençoa, que cobre, que cuida, que exorta, que resolve, que não faz picuinha, mas vai resolver o problema. E perante o pecado, com o mundo maligno e o maligno, a imagem de jovem que luta
Porque a palavra de Deus está em você. E você já tem vencido o maligno. Por causa da palavra. Está escrito. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Temos um momento especial nessa noite. A ceia. Mas antes da ceia, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo de ter o privilégio de poder compartilhar isso com vocês. Não é coincidência eu estar pregando exatamente no dia 28 de julho de 2019. Não é coincidência. Sabe por quê? Passa para o próximo. Porque no dia 25 de julho, eu fiz 20 anos de família Butantã. Glória a Deus. Fernando, você deu uma palavra, ok, entendi. Pais, filhos, jovens, o que isso tem a ver com você? Tem tudo, irmão. Porque eu cheguei aqui como filhinho. Cheguei assim, só a capa da gaita. Não tinha nem barba, olha só. Eu devia ter aí uns 16, 17 anos. Do lado aqui, ó, tá meio borrado, desculpa aí. Mas é o Beto. Borrei, Beto, desculpa. Te amo do mesmo jeito, viu? Mas eu cheguei sendo filhinho. Aprendi o que é ser filhinho. Tive muitos pais. Vocês conhecem a minha história, eu fui abandonado pelos meus pais. E tudo que eu precisava era aprender o que era ser filhinho. Porque eu já não sabia mais. E a loucura é Jesus me colocar justamente na igreja cristã da família. Eu entrei aqui como filhinho. E fui amadurecendo. Fui jovem. Aqui, eu estou pregando a luz de um lampião numa igreja no interior do Piauí, no ano de 2002, no projeto Missões. No primeiro projeto Missões. Tive o privilégio de compartilhar, é uma experiência inesquecível, conhecendo a palavra com que ela permanecesse em mim, e aqui eu aprendi isso. O nosso slogan é formando Jesus em nós, não é para inglês ver não, é verdade. Nós temos cursos e mais cursos nesta casa para abençoar a sua vida. E quando a gente fala, irmão, faz esse curso, é porque vai te abençoar. A gente não está enchendo a sua paciência, não. A gente está preocupado com o seu crescimento. Está casado, irmão? Porque você não fez ainda o Casados para Sempre com o Nazário. Por quê, irmão? Porque eu estou há muito tempo casado, já entendo de tudo. Irmão, vai aprender. Tem tantos outros cursos nós temos aqui. Tantas outras atividades nós temos aqui. Por quê? Porque nós somos família. Eu aprendi a ser jovem nessa casa. E mais, eu também aprendi, pode passar, a ser pai. Eu aprendi através do Ministério No Amor da Maçã, com aquilo que eu fui formado nesta casa, a viajar. O Ministério No Amor da Maçã tem 11 anos. E tudo é para a glória de Jesus. Eu sei de onde eu vim, querido. E muito me orgulho de onde Jesus me tirou, porque é dele. Eu aprendi uma coisa. A gente tem uns irmãos ali se preparando para vir aqui ministrar. E temos irmãos aqui que tocam e têm voz incríveis. Mas vamos usar o exemplo de um irmão. Vem cá você. Você que está de primeiro, vem cá. Ó que irmão bonito, cheiroso. Olha só, vamos imaginar.
Digamos que ele toque o violão de forma fenomenal para vocês. Olha que bonito. Que lindo. Você é tocado, o Espírito Santo usa a vida dele. Toca você, você se emociona, você toca, assim como muitas vezes acontece no período do louvor. Agora vamos colocar um peso grande sobre você. Imaginar que ele é o próprio Jesus. E nós, o instrumento. Quando Jesus toca um instrumento, vocês são abençoados. Só que no final, Jesus, ele apoia o instrumento lá atrás. Vem à frente. E quem recebe a glória é quem tocou. E não quem foi tocado. Cada pessoa que sobe aqui, pega esse microfone, não é glória dele. É glória dele. A gente fica lá atrás. E por isso nós celebramos isso, é real nessa casa, querido. A gente tem esse privilégio de não ter um único líder pretensioso, mas que amam a família. Eu aprendi a ser pai, a poder levar a palavra de Deus a diversos lugares, a viajar pelo Brasil ministrando. Não me glorio no que eu faço, mas me glorio no que Cristo fez, naquilo que Ele faz. Eu tenho total compreensão que se fosse antes, lá na época que eu entrei na igreja, eu não conseguiria falar. Eu até falei no Acontece Butantã. Eu aprendi a falar em público aqui nessa casa. Quantos e quantos pais e mestres eu tive aqui. Daniel Schmaive, Carmin, Nelson, Leni, Paulo, abriram a casa. Eu morei na casa da Leni. Paulo Friso, Félix, quantas vezes ele já não abriu a casa dele para mim também. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando nomes, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos família. Eu lembro quando eu tive um problema com a minha documentação, teve um irmão que ele pegou o salário inteiro dele e falou, toma, resolve. Como é que você vai se virar? Eu me viro. Nós somos família, irmãos. E agora, com 20 anos de igreja do Butantã, podendo viver das mais preciosas experiências nessa casa, eu não sou só esse tipo de pai. Eu tenho o privilégio, como vocês já sabem, de ser pai mesmo. Glória a Deus. Por cada problema, dificuldade, eu sempre fui amparado. Graças a Deus por aqueles, entre muitas aspas, chatos que ficavam me ligando. Desde 1900 e SMS, que não existia. Quantas e quantos puxões de orelha. Até onde eu chego nesse momento, como diz em Isaías 58, verso 12. Os teus filhos, Letícia no caso, edificarão as antigas ruínas, porque eu fui abandonado, porque minha casa foi destruída. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Eu sei que Letícia vai olhar para sua filha ou para o seu filho e vai falar assim, filha, sabe por que a nossa família é uma bênção? Porque lá atrás, o seu vô, esse velho é ele começou a ser transformado numa casa
Igreja Cristã da Família. Querido, ame essa casa. Lute por essa casa. Cuide dessa casa. E quando eu digo casa, eu não estou dizendo de paredes. Eu estou dizendo dessa pessoa que está do teu lado. Dessa pessoa que anda com você. Aquele rosto que você vê e só cumprimenta na sobrancelhada. Sabe aquele irmão que você faz só? Não tem problema. Mas eu tenho certeza que se algum dia você encontrar ele na marginal com o pneu furado, você vai parar, porque é teu irmão. Nós somos família. Nós somos família de verdade. Filhinhos, pais, jovens. E por isso muito me alegro em poder tomar essa ceia com vocês. Que grande privilégio. Que grande privilégio. A palavra de Deus diz que Ele faz habitar em família o órfão. Também diz que, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor teu Deus não te abandonará. Eu provei disso, queridos. Eu provo disso dia após dia. Eu não sei qual é a sua condição aqui, mas tenha certeza que essa casa te ama. Te ama com um amor puro. E se a gente é chato, é porque o nosso amor é muito grande. Amém? Queria pedir para os diáconos se posicionarem, os irmãos do louvor também. Enquanto isso, quero já lembrar você que de repente é um visitante, a ceia é para aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. Você pode também tomar a ceia, a gente costuma reunir os irmãos aqui na frente, a gente vem até a frente e pega a ceia e volta para o lugar. Aqueles que são batizados, então a ceia é para nós. E quero aproveitar também e abrir, gente, ceia não é para zerar pecado não, viu? Tem muita gente que se confunde a ceia aí. Ah, hoje tem ceia, não posso perder, né? Porque ultimamente aí eu andei fazendo cada coisa. Olha só, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, a ceia não é para perdão de pecado, também é, mas é para nós lembrarmos daquele que morreu por nós. Em família. Para que nós possamos celebrar aquele que morreu, que nos deu condição de sermos chamados filhinhos, condição de sermos chamados pais e de sermos chamados jovens. Amém? Saia do seu lugar, você pode vir até aqui na frente. Você tem aí sangue, pão, corpo, vinho. Você tem aí Cristo em suas mãos. Nós ouvimos essa história do Fernando, sua palavra de hoje, e o testemunho de vida também. Nós somos uma família, e esta família é composta a partir da igreja. Eu quero que você saiba que não, independente da sua idade, ainda dá tempo de sua vida mudar por causa da igreja. Ainda dá tempo de você ser abençoado. Diz que você seja o avô da família essa noite. Você ainda pode ter muitos e muitos filhos espirituais e físicos. Então nós somos realmente essa igreja. Eu devo à igreja o meu casamento. O Fernando também deve à igreja o seu casamento. Foi por conta do encontro de missões aqui. Então, quando nós fazemos para Jesus, Jesus faz para nós. Vamos estar em família aqui. E convidar aí a família do Fernando para vir para cá também, que agora ele tem mulher e filha, mas também está com os pais da Fran aqui. Vem aqui para frente, eles vieram de Joinville, estão conosco aqui.
Tenho certeza que a Fran não tinha até essa ideia, sei lá, né? Mas não tinha essa imaginação do que ia acontecer quando ela veio lá junto com a igreja de Joinville para o nosso encontro aqui no Butantã do Ilhas Nações. Vem para cá. E a igreja tem esse poder de unir pessoas improváveis e fazer resultados inesperados. Então, poder do sangue de Jesus. Poder do sangue de Jesus. Quanto mais cedo, melhor. Então, ele começou com 16 anos. Bom, seu filho pode começar desde o ventre. Deus pode fazer esse milagre em sua vida. É possível, dá tempo, vale a pena ser igreja. Eu queria que você pegasse o seu pão aí, fizesse a sua oração. Eu sempre digo isso: o pão é o sustento, o pão é a força, o pão é a estrutura, o pão é a condição, é a massa, é o corpo. Você precisa de condição, você precisa de dinheiro, você precisa de conhecimento, de energia, força física. Então ore agora para que o Senhor te sustente, te suporte, que haja um irmão que te aguente na hora da necessidade. E coloque esse pão na sua boca dizendo: Senhor, eu recebo esse apoio dessa igreja, eu recebo essa força desse lugar, eu recebo esta vida na minha vida. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse pedaço de pão, para que ele seja isto em cada um: a força daquele que necessita, a condição daquele que não tem, a esperança daquele que não possui. Nós abençoamos agora este pão. Aqueles que são jovens aqui, como o Fernando contou da sua história, que não conseguem enxergar, ter a visibilidade do futuro, nós temos aqui um exemplo, nós temos aqui um modelo, nós temos aqui um lugar. Aqueles que estão cansados de baterem nas portas, as portas não abrirem, de pensarem, planejarem, sonharem, não acontecer, nós temos aqui esta esperança, nós temos aqui esta força. A história ainda não acabou, ainda não resistimos até o sangue vai chegar e a vida vai prevalecer. Então nós abençoamos todos que carregam esse pedaço de pão, porque isso significa: sou um membro do corpo de Cristo, estou em comunhão com Jesus, estou em unidade com meus irmãos. Nós abençoamos a autoridade do pão, na força em cada vida, no nome de Jesus.